gente! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Meu Deus do céu! Mas isso tudo vai passar. Vamos lá. Foco na aula. Vocês estão se organizando aí? Já pegaram já os horários de estudo? Quando que a gente vai estar disponível para tirar dúvida? Isso é importante, tá? Terceiro ano. Para que vocês consigam manter a atividade de vocês em casa, recebendo nosso material, recebendo nossas dicas, nossas aulas, tá bom? Bem, hoje a gente vai começar falando a respeito do capítulo 4, tá? Capítulo 4 ele fala sobre figuras de linguagem. Então, primeiro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa relembrar o que é denotação e o que é conotação. Vamos lá? Vamos tentar recapitular isso? Bom, eu coloquei aqui para vocês, olha, exemplos, tá? Para vocês poderem seguir, ó. Denotação. Denotação é o sentido real das palavras, ou seja, aquele sentido que você encontra lá no dicionário, tá? Exemplo, a margem esquerda do rio era mais povoada. Margem esquerda, né? O lado esquerdo do rio, sentido real. A palavra margem, portanto, está no seu sentido denotativo. Conotação. Conotação é a palavra utilizada no seu sentido figurado, ou seja, no seu sentido literário, fora do costume, fora do habitual, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. Elas são pessoas quase invisíveis à margem da sociedade, ou seja, quando a gente fala esse à margem da sociedade aqui, a gente diz que são pessoas excluídas, né? Pessoas que estão numa situação menos favorecida, como se fosse à parte, à margem da sociedade. Então, margem aí está no seu sentido conotativo. Show? Bom, turma, então partindo aí, né, do que é denotação e do que é conotação, a gente vai focar agora na tal da conotação, tá? O que a gente vai falar? A gente vai falar a respeito, olha, da linguagem figurada. Toda vez que vocês ouvirem esse termo, linguagem figurada, é a mesma coisa que conotação, tá? A gente classifica, ó, de 3 formas diferentes, tá? Então existe aqui, ó, figuras de palavras, figuras de construção e figuras de pensamento, tá? Todas 3 aqui, ó, fazem parte do que a gente chama de figuras de linguagem, tá? Então, as figuras de linguagem, elas são classificadas em 3 categorias diferentes, tá? O capítulo 4, ele vai falar sobre figuras de palavras e figuras de construção, tá? Esse outro aqui fica para um próximo momento, para o próximo capítulo, tá? Então, vamos focar primeiro nas figuras de palavras. Ok. O que significa isso? Figuras de palavras é quando eu substituo uma palavra por outra, tá? E nessa substituição vai haver ali, olha, ou uma ideia de semelhança, ou de comparação, ou de associação entre elas, tá? Por exemplo, se eu falo para vocês assim, ó, muitas cabeças estão pensando a respeito da solução do problema. O que eu fiz aí? Ó? Eu substituí pessoas por uma parte delas. Né? A cabeça é a parte da pessoa. Então, como se eu falasse, muitas pessoas estão pensando, né? Então, eu substituí. Isso é uma figura de palavra. Um outro exemplo, se eu coloco para vocês assim, ó, quer ver? A cidade maravilhosa entrou em quarentena. O que eu fiz? Eu substituí o Rio de Janeiro por cidade maravilhosa, tá? Então, isso é o que eu digo para vocês, figura de palavra, substituição de uma palavra por outra, ou por associação, ou por comparação, ou por semelhança. Show? Bom, destaquei aqui para vocês, ó, 6 figuras de palavras, tá? Com seus exemplos. Eu vou começar, ó, por essa aqui, ó, metáfora, tá? O que significa metáfora? Eu botei um exemplo primeiro que a gente vai trabalhar em cima dele, tá? A vida é uma nuvem. Aqui houve uma metáfora porque houve o que a gente chama de comparação implícita, tá? Eu tenho ausência de conectivo comparativo, ó, estão vendo? Se eu for colocar isso aqui, ó, de uma forma explícita, ficaria assim, ó, a vida é como uma nuvem que voa, né? Um exemplo figurado. Então, olha, tá vendo? Aqui eu tenho a metáfora, ou seja, a comparação implícita, sem conectivo comparativo, tá? Bom, outro exemplo aqui que eu coloquei para vocês, ó, é a comparação.
A comparação, diferente da metáfora que eu acabei de falar, olha, ela tem o que a gente chama de conectivo comparativo, ó. Seus olhos são como jabuticabas. Olha aqui o conectivo comparativo, olha. Estão observando? Então eu não posso dizer aqui que houve metáfora, que houve uma comparação, porque aqui, ó, é explícito, tá? Entenderam a diferença de metáfora para comparação? Ok? Metonímia. O que é isso? A metonímia. Eu substituo uma palavra por outra, tá? E nessa substituição sempre vai ter ali, ó, uma semelhança entre elas, certo? Por exemplo, ó, costumava ler Drummond. Na verdade, o que eu fiz? Eu substituí, ó, a obra pelo autor, Carlos Drummond de Andrade, tá? Então, na verdade, ó, eu costumava ler as obras de Drummond. Então, aqui houve uma metonímia porque houve uma substituição de uma palavra por outra, tá? Aqui eu substituí, portanto, obra pelo autor. Isso nós chamamos de metonímia, tá? Falando um pouquinho sobre metonímia, gente, tem um ponto importante pra gente falar a respeito. Olha, existem tipos de metonímia, tá? Eu não vou me estender muito, porque senão o vídeo vai ficar muito pesado, muito grande, ó. Mas só para que vocês tenham uma noção de tipos de metonímia, tipos de substituição, ó. O efeito pela causa. Sócrates bebeu a morte. Ou seja, eu substituí aqui, ó, veneno, tá? Pela morte. A morte, ó, vocês estão vendo aqui, ó, é o efeito do quê? De tomar o veneno, tá? Aqui, ó, a causa pelo efeito. Moro no campo e como do meu trabalho. Ou seja, olha aqui, olha, tudo aquilo que eu planto, estão vendo, ó? Eu como. Aqui, ó, o continente pelo conteúdo. Comi um prato de macarrão. Então, aqui eu substituí, estão vendo? O macarrão propriamente pelo continente, ó. Ó, aquilo que tá em volta. Isso é uma metonímia, tá? Concreto pelo abstrato. Qual será o futuro da humanidade? Estão vendo? Humanidade, na verdade, são seres humanos, tá? Seres humanos concreto, humanidade abstrato. Aqui, ó. O material pelo objeto. Usou todo o ouro que tinha para impressionar. Olha aqui, ó. Ouro são as joias, tá? Então eu fiz uma substituição aqui, ó. Material que é feito a joia pelo objeto joia propriamente. Olha, e por aí vai, tem vários, ó. Ele tem o jeito de um Quixote. Ou seja, ele é um cara sonhador. O que eu fiz aqui, ó? Eu substituí o nome próprio, tá vendo? Por um nome comum. Comum aqui, na verdade, Quixote no sentido de sonhador, de pessoa que vive com a cabeça lá no mundo da lua, tá bom? A parte pelo todo, ó, várias pernas passavam apressadas. Pernas, o que eu falo a respeito delas? Elas são partes do corpo. Então, houve uma metonímia, uma substituição da parte, estão vendo? Pelo todo. Outro exemplo aqui de metonímia, gente, olha, ó. Eu substituí aqui, ó, marca pelo produto, ó. Vou arear com bombril. Bombril, na verdade, é palha de aço, tá? Mas aqui, ó, bombril, ó, eu digo que é a marca da palha de aço, certo? O instrumento pela pessoa que utiliza, ó. Os computadores trabalhavam incessantemente. Na verdade, quem trabalha são as pessoas, tá? Então, eu fiz aqui a substituição do instrumento computador, estão vendo? Pelas pessoas. O autor pela obra. Estou lendo Jorge Amado. É igual aquele outro exemplo que eu dei do Drummond. Na verdade, Jorge Amado é o autor. O que eu leio é a sua obra. Então, eu substituí. O singular pelo plural. O aluno deverá manter o silêncio na biblioteca. Que, ó, na verdade, o aluno está no singular. Mas a ideia aqui é coletiva, é plural. Estão vendo? Então, substituiu aqui, olha. Estão vendo? Tá? A ideia que todos os alunos numa biblioteca deverão manter o silêncio. Então, são metonímias, certo? Dando continuidade, gente, às figuras de palavras, eu vou agora, ó, para essa daqui, ó, chamada catacrese. O que seria catacrese? Eu vou pro exemplo primeiro, tá? Para vocês poderem compreender. Embarcou há pouco no avião. Embarcar é o ato de quê? De você entrar num barco, né? Mas como não há nenhuma palavra que eu possa utilizar para esse ato de entrar no avião, eu vou usar então, ó, meio que emprestado essa outra palavra. Então, embarcou tá valendo também para quem pega o avião, para quem entra no avião. Então, é uma catacrese,
tá? Olha esse outro exemplo. Sentou no braço do sofá. Como eu não tenho um nome específico para aquela parte ali do móvel, a gente chama de braço. Então, o braço do sofá, esse braço aqui é uma catacrese, tá? Eu utilizo, portanto, essas palavras por eu não ter uma outra que eu possa usar nessas situações. Então, pé da cadeira, tá? A asa da xícara, é tudo por associação, tá bom, gente? Mais uma aqui, ó, mais uma figura de palavra. Sinestesia. A sinestesia eu uso quando eu misturo sensações, tá? Por exemplo, quais são os sentidos? Paladar, olfato, tato, visão, audição, certo? Quando eu escrevo uma frase em que eu observo ali a mistura desses sentidos, eu vou dizer que houve uma sinestesia. Olha o exemplo, ó. Amo esse cheiro doce do seu perfume. O cheiro eu uso o olfato, né? Doce eu uso o paladar. Então eu misturei sentidos aqui. Então eu tenho aqui o que nós chamamos de sinestesia, ok? Mais uma figura de palavra aqui, gente, para fechar então, ó. Perífrase ou antonomásia. Bora pro exemplo primeiro para ficar mais fácil a vida do aluno, ó. O rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Quando eu usei aqui, ó, rei das selvas, na verdade, rei das selvas nada mais é que o quê? Leão. Então eu fiz a substituição aqui, ó, de leão por um termo que todo mundo consegue identificar facilmente a que se refere, tá? Então, quando eu digo o rugido do rei das selvas, é a mesma coisa de eu falar o rugido do leão, tá? Então, aqui eu fiz essa substituição por associação, tá? Mesma coisa aquele exemplo que eu falei ainda há pouco, da Cidade Maravilhosa. Cidade Maravilhosa está em quarentena. Também é um exemplo de perífrase ou antonomásia, tá? Então a gente fecha assim, né? Eu coloquei aqui para vocês as 6 figuras de palavras. Lembrando, o que acontece? Ela ocorre por comparação, associação ou substituição de palavras. Quais são elas? Metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase ou antonomásia, tá? Ainda nesse capítulo 4, a gente também entra no assunto sobre figuras de construção ou figuras de sintaxe, tá? Lembram que são 3 tipos de figuras de linguagem? Figuras de palavras, que eu falei ainda agora. A que eu vou falar agora, figuras de construção ou de sintaxe. E tem figuras de pensamento, que vai ser o capítulo 5, tá? Na outra semana. Bom, figuras de construção ou de sintaxe. Quando ocorre isso? O nome já diz, né? É quando eu normalmente altero a posição dos termos da oração, é quando eu mudo a posição normal da frase para ter um efeito, para ter um sentido expressivo ali, não é à toa, tá? Então, por exemplo, ó, eu coloquei aqui para vocês essa definição, ó. Interferem na estrutura normal da frase, alterando a sua lógica em benefício da expressividade, tá? Então, eu tenho o seguinte, se eu for observar, o livro nos traz 9 tipos de figuras de construção ou figuras de sintaxe. Eu vou começar pelo primeiro aqui, ó, a elipse. A elipse, ela é, na verdade, a omissão de um termo, tá? Então, eu coloquei essa oração aqui, ó, tomara você me entenda. Por que é uma figura de sintaxe? Um termo da oração, por isso que eu falei, tá sempre relacionado à oração, à frase, ao período. Um termo da oração, ele não aparece claramente, tá? Mas se você observar, ó, na verdade, o que eu quero dizer ali? Tomara que você me entenda. Então, isso é um exemplo de elipse, tá? Um outro exemplo muito comum de elipses ocorre com sujeito oculto. Por exemplo, quero entregar todo o material. Aí uma elipse, tá? Porque, na verdade, quem quero? Eu. Não está escrito, né? O termo está omitido, mas ele é muito fácil de você compreender quem é ele, tá? De saber exatamente o que está faltando ali na frase. Isso a gente chama de elipse, tá? O zeugma.
Zeugma é uma outra figura de construção, não deixa de ser um tipo de elipse também, tá? Mas só que o que ocorre aqui com o zeugma? O zeugma, a palavra, ela aparece no início da oração e ela é omitida depois, tá? Na elipse ela já vem omitida de cara. No zeugma ela aparece num primeiro momento e não se repete num segundo momento, tá? Aqui, ó, fiz a introdução, ele a conclusão. Isso é um zeugma. Por que isso é um zeugma? Porque se eu for colocar o termo que foi omitido, ó, fiz a introdução, ele fez a conclusão. Então, esse verbo fazer aí, ele foi, na verdade, omitido nesse segundo momento. Por isso é chamado de zeugma, tá? Terceiro tipo de figura de construção ou de sintaxe, silepse, tá? A silepse, ela é uma concordância, tá? Que pode ser de gênero, de número ou de pessoa, mas é uma concordância que no primeiro momento você olha e soa estranho, né? Parece errado, mas não é, tá? Tem um motivo, tem um porquê, tem uma expressividade aí atrás disso, tá? Então eu botei aqui o exemplo de silepse de gênero, ó. Vivemos na bonita e agitada São Paulo. São Paulo é uma palavra masculina, mas bonita e agitada eu coloquei no feminino. Por quê? Porque a palavra cidade está subentendida. Então houve uma concordância de gênero, ó, masculino, feminino, tá? Que no primeiro momento parece estranho, mas na verdade não tá errado, tá? Faz alusão aqui à cidade, tá? A palavra cidade. Então é uma silepse de gênero. O que seria uma silepse de número? Número a gente diz singular e plural, tá? Então olha esse exemplo. A população está preocupada. Não sabem como vão pagar as contas. A população é uma palavra no singular, tá? Mas essa palavra no singular, ela indica uma coletividade, né? A população são várias pessoas. Então aqui nesse segundo momento da frase, ó, do período, ó, não sabem como vão pagar as contas. Então aqui estava no singular e aqui, ó, foi pro plural, porque por trás ali, olha, tem a ideia de coletividade, de plural, tá? Então singular e plural, concordância de número, ok? Terceiro tipo de silepse, silepse de pessoa. Quais são as pessoas? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então veja bem, ó. Todos terminamos os exercícios. Se eu faço parte desse todos, eu posso usar essa frase sem problema nenhum, tá? Eu faço parte desse todos. Esse todos aqui, ó, são eles, terceira pessoa do plural. Terminamos, somos nós, primeira pessoa do plural. Então, houve aqui, olha, uma silepse de pessoa, tá bom? Prosseguindo aí, gente. Polissíndeto. Tem noção do que é isso? Poli significa vários, tá? Polissíndeto. O que é síndeto? Conectivo, conjunção, tá? Então eu tenho polissíndeto quando eu tenho na construção do meu período a repetição da mesma conjunção. Por exemplo, olha, aqui ó. As crianças falavam e cantavam e riam. Então essa repetição aqui da conjunção e eu chamo de polissíndeto. Também é uma figura de construção, tá? Tudo relacionado a período, a oração, a termos da oração, tá? Enquanto polissíndeto é a repetição de vários conectivos, o assíndeto é a ausência de conectivos, de conjunções. As orações, elas são ligadas apenas por vírgula, tá? Tem a ver com orações coordenadas, tá? Assindéticas, aqui ó. Não sopra o vento, não gemem as vagas, não murmuram os rios. Percebam que na união de uma oração com a outra, eu não usei conjunção, eu usei apenas vírgula. Então, houve a ausência de conjunção, de conectivo, a ausência de síndeto. Então, a gente chama essa ausência de assíndeto, ok? Sexto tipo de figura de construção, anáfora. Anáfora é a repetição, tá? De palavras ou de termos no início de períodos, no início de versos, no início de orações, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. Se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, se você, qualquer coisa,
eu estarei aqui sempre para você. Então esse ser você, ser você, ser você, essa repetição desse termo aí, ó, no início, importante ressaltar, no início de orações, de versos, de períodos, nós chamamos de anáfora, tá? Tudo bem? Sétimo tipo de figura de construção, anacoluto. Quando que acontece isso daí? É quando eu tenho uma palavra, um termo da oração que ele meio que é desconectado da sua ordem normal, tá? Pode ser qualquer termo, ele aparece de uma forma meio que fora do lugar, estranha. Olha só, olha aqui esse exemplo, ó. Eu parece que estou ficando zonzo. Numa ordem natural, eu colocaria como parece que eu estou ficando zonzo. Então, o que aconteceu com esse termo aqui, ó? Ele aparece meio que desconectado, fora da ordem, né? Da sequência natural das palavras, dos termos da oração, tá? Isso eu chamo de anacoluto, ok? Aqui, ó. Tem também esse oitavo tipo de figura de construção ou de sintaxe, a inversão ou hipérbato. O que significa isso? Ó, vamos para os exemplos? Ó, são como os anjos dos seus alunos. Na ordem direta, eu tenho aqui, ó, os seus alunos, que é o meu sujeito, são como os anjos, que é o meu predicado. Então, a inversão ou o hipérbato, ele é quando eu altero a ordem direta dos termos da oração, tá? Recapitulando, na ordem direta sempre vai vir sujeito, seguido do verbo, seguido do objeto, quando houver, e os adjuntos adverbiais no final de tudo, tá? Então, quando eu altero essa ordem, principalmente sujeito e predicado, eu digo que houve uma inversão ou um hipérbato. Cuidado para não confundir com o anacoluto, tá? O anacoluto é uma palavra que vem fora da sua ordem natural, desconectada, tá? Aqui na inversão ou hipérbato é a ordem direta que passa a ser a ordem inversa. Sujeito, predicado, e altera a ordem aí, tá bom? Pra gente fechar, eu tenho aqui, ó, deixa eu acertar isso aqui pra vocês, ó. Essas folhinhas aqui me enlouquecem. Ó, eu tenho aqui o pleonasmo. Vamos lembrar o que é pleonasmo? Pleonasmo, ele na verdade ele é uma redundância, tá? É quando aparece ali uma repetição na estrutura da minha frase. Esse pleonasmo, ele pode ser um pleonasmo vicioso ou um pleonasmo sintático. O pleonasmo vicioso é aquele que vocês estão acostumados aí, às vezes, na nossa linguagem oral, meio que sem querer a gente fala, né? É subir para cima, descer para baixo, sair para fora, olhar com os olhos. São os pleonasmos viciosos. Pleonasmos sintáticos é quando eu tenho ali, por exemplo, o mesmo termo da oração, pode ser um objeto direto. Ele aparece 2 vezes naquela oração. Então, houve a repetição de um mesmo termo. Vamos ver isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, surpresa inesperada. Se é surpresa, só pode ser inesperada. Então, é o tal do pleonasmo vicioso, ó. Repetir de novo. Mesma coisa, um pleonasmo vicioso. Olha aqui o sintático, ó. O problema da violência é necessário resolvê-lo logo. Observem aqui que é o seguinte, olha. Se é necessário resolver alguma coisa. Resolver o quê? O problema da violência. Então, eu tenho meu objeto direto aqui, ó. Isso é um objeto direto, estão vendo? Esse resolvê-lo, esse pronome aqui, ó, ele nada mais é que a mesma coisa que tá aqui. Ó, esse objeto direto é o mesmo que esse daqui. Então, ou eu uso esse, ou eu uso esse, tá? Usar os dois aqui, ó, eu chamo de pleonasmo sintático. Certinho? Então, gente, é um conteúdo extenso, eu sei disso, mas a gente precisa sentar, dar uma lida, né, em toda a estrutura ali daquele capítulo 4, fazer as atividades do livro, isso é muito importante, porque é fazendo, é praticando que a gente vai se aperfeiçoando, tá? Então, só para fechar aqui, ó, as figuras de construção ou figuras sintáticas que a gente viu, olha, são elas, vamos lá. Elipse, depois da elipse eu tenho o zeugma, depois do zeugma eu tenho a silepse, que pode ser de gênero, número ou pessoa.
Depois eu tenho o polissíndeto, depois eu tenho o assíndeto, depois eu tenho a anáfora, ó, já tô em 6. Depois eu tenho o anacoluto, depois eu tenho a inversão ou o hipérbato, e para fechar eu tenho o pleonasmo, que pode ser vicioso ou sintático. Fechou? Então, ó, tem uma folhinha complementar para vocês também, com um resuminho sobre isso, tá? De denotação, conotação, figuras de linguagem, enfim. Vamos trabalhar? Vamos lá? Vamos começar? Eu conto com vocês. Façam a parte de vocês, tá? No horário marcadinho, o colégio marcou ali, eu vou estar disponível no WhatsApp para estar tirando dúvidas. Qualquer exercício ali pintou uma dúvida, não entendi muito bem, chama a professora, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.